Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos ao segundo dia da Semana Acadêmica do curso de Pedagogia do CESUR. E hoje nós vamos falar com as nossas convidadas sobre os diferentes espaços de atuação do pedagogo. Eu vou fazer uma rápida apresentação das nossas convidadas e vou passar de imediato para elas fazerem as suas explanações. Então, hoje vai estar conosco a Damares Oliveira, que é psicopedagoga, facilitadora em constelação sistêmica, master em programação linguística. Também vai estar conosco a Cleci Marchioro, que é pedagoga, tem pós-graduação em educação transpessoal e sistêmica e coordenadora do projeto de capacitação de educadores e jovens e famílias. Também vai estar conosco a Ana Paula Vargas, que é pedagoga, tem pós-graduação em educação especial e atua como extensionista social da Emater. Então, sejam todos bem-vindas, né, todos bem-vindas à nossa semana acadêmica, e eu vou passar de imediato para a Damares Oliveira fazer as suas considerações, iniciar essa nossa roda de conversa sobre os diferentes espaços de atuação do pedagogo. Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita gratidão, com muita honra, que eu me remeto às pessoas que estão nos assistindo. Fica o convite que permaneçam conosco. Nós teremos uma conversa inteligente e muito importante, ainda mais para os dias em que estamos vivendo. Então, agradeço a acolhida, né, a Cíntia, a professora Vera, o Renan, e com isso, no nome dessas pessoas, eu dou as boas-vindas. Gosto de dizer que hoje é um bom dia para nós olharmos para esses contextos que a pedagogia atua lindamente, né? E começo por fazer uma metáfora, Renan, que gosto de dizer que a formação em pedagogia, ela nos dá a mão e nos leva para a vida, né? A minha formação, então, eu sou psicopedagoga, sou facilitadora em constelação sistêmica, também gosto da programação neurolinguística, e com isso digo que, né, o conhecimento, ele dá as mãos para a educação. E gostaria, então, que nesse momento as pessoas que nos assistem sintam a importância de ser pedagogo nos nossos dias, né? Mais do que nunca, talvez, a importância de olharmos para essa formação tão preciosa que a pedagogia nos traduz para os nossos dias, né? E importa que nesse momento que nós estamos mudando, o mundo está mudando, também muda, né, e alavanca o nosso olhar da atuação desse profissional na sociedade. E agora também trazer a reflexão nesse momento, que tudo que nós for fazer, importa que o nosso coração esteja, que nós estejamos respeitando os nossos valores, a nossa essência. Importa que nós sejamos felizes. Então, fazer, seja o que for, qual for a minha escolha, eu vou atuar na escola, eu vou atuar no hospital, eu vou numa empresa. Eu preciso respeitar os meus valores. E respeitar os meus valores implica em trabalhar o autoconhecimento. E hoje a gente já diz, Renan e queridas profs que me acompanham, o autorreconhecimento. Eu preciso me reconhecer dentro desse processo de mudanças. Então, é nesse sentido que eu convido as pessoas que estão conosco a permanecerem conosco, porque a gente vai descobrir juntos nessa fala tão preciosa que nós decidimos o que nós queremos e o como ele vai acontecer no decorrer das nossas conquistas. Né? Isso é muito importante. E quando eu me auto-reconheço, eu sei das minhas forças, eu sei das minhas virtudes e eu consigo ir além. Sendo que, para isso, eu preciso dar o primeiro passo, que lindamente a pedagogia está para nos amparar, né? Então, hoje é um bom dia para eu respeitar quem eu sou na minha essência,
para eu buscar as minhas oportunidades, os meus valores. E para isso tem muitas teorias que nós trazemos para a prática dentro da pedagogia, né? Então, nós vamos ter uma fala muito interessante que, com certeza, se tem alguma dúvida com relação a essa atuação nos diferentes contextos, a Ana, lindamente, e a Cleci estaremos ajudando vocês nesse momento. É isso? Entramos, então, Renan? Sim. Então, boa noite, né? Eu quero agradecer as palavras da professora Damares e agradecer de estar aqui com vocês, né? A gente já conhece essa casa e já se sente muito à vontade de estar. E, como eu falei, como a gente já fez, então, uma introdução, eu acho que brilhantemente a Damares falou sobre a pedagogia. Eu queria colocar um pouquinho alguns aspectos desse percurso, então, concordando com essas palavras, né, concordando com as palavras da professora Damares, que é esse refletir, né? Estávamos falando nos bastidores, quando estávamos preparando para estar aqui, com o professor Renan e Cíntia, e a professora Vera também, e citando o professor Daniel, né, que maravilhoso, um amigo hoje, né? O quanto é importante a gente fazer uma reflexão sobre a nossa prática, né? Eu sou uma freiriana, né? Na verdade, eu acho muito importante que a gente reflita sobre a nossa prática. E quando eu comecei até na outra fala que já tivemos, eu falei para as alunas que eu não fui para a pedagogia, foi a pedagogia que me escolheu, não fui eu que escolhi a pedagogia. Porque eu já vinha, então, de um trabalho dentro de uma empresa, e eu dizia assim, eu não quero ser professor, eu já tinha alguns recalques, né, que já ficavam bem claros, e quando apareceu, assim, lá no primeiro filho, eu percebi que o que eu estava fazendo ali, né, e eu fui, então, conhecer a pedagogia. E me encantei com as possibilidades. Então, eu falava com algumas colegas e elas diziam assim, eu fui fazer o vestibular porque achava mais fácil. E eu dizia, mas como? Eu olhava para a pedagogia, eu via aquela vastidão. E hoje eu olho para trás, nesses 20 e poucos anos de pedagogia, eu continuo enxergando essa vastidão à frente. Porque, então, lá em 96... achar que não estava bom o que estava acontecendo com os meus filhos, eu comecei a procurar outros caminhos dentro da pedagogia. E daí fui procurar, então, já trabalhava como gestora de recursos humanos, fui procurar uma formação, né? Eu disse, não, tem que ir para além da pedagogia. E daí eu comecei, então, a me deparar com consultores, como é que a consultoria trabalhava, e logo em seguida surgiu o coaching na minha vida, que eu fiquei encantada, daí de novo, né? Eu acho que as meninas lembram, porque elas riam, né? Eu tenho, assim, acho que muito esse olhar infantil. Então, eu olho para as coisas e me apaixono. E eu me apaixonei pela pedagogia. Então, eu dizia, poxa, quanta coisa boa é possível fazer. Então, eu trouxe o coach, né, e a programação neurolinguística, eu fui reconhecendo e percebendo como a minha aula podia ser melhor trazendo esses recursos, né? Então, não saindo de ser pedagoga, e hoje, por exemplo, eu divulgo bastante meu trabalho de bem-estar, mas é uma grande, digamos, conquista junto com a pedagogia, porque num determinado momento, como gestora de RH, eu precisei, então, aprender métodos. E onde eu aprendi? Foi dentro da pedagogia, né? Eu consegui me estruturar, e hoje eu trabalho basicamente com metodologias, com projetos, né? Logo em seguida, eu fui, então, através da comunicação, conheci uma educação em valores, e essa educação em valores eu conheci dentro de uma escola de meditação, que é a Brahma Kumaris. E daí comecei a me dedicar como voluntária, e dentro da Brahma Kumaris, em 2017, nós lançamos um livro de educação em valores. Então, quando a professora Damares fala do autoconhecimento e da educação em valores, é isso. Mas olha só quanto nós podemos aprofundar numa das estradas que a pedagogia nos lança. E daí, logo mais, então, eu percebi,
que a espiritualidade fazia muito falta nas escolas. Então, fui estudar a primeira turma de educação transpessoal com Jorge Trevisol. Fiquei apaixonada de novo. Eu disse, que coisa maravilhosa, então dá para a gente trabalhar os caminhos na terra e no céu. E daí a gente começou a percorrer todos os caminhos possíveis também da transpessoalidade. E logo em seguida, ao terminar essa formação, eu já estava interagindo com as constelações. E também pude reconhecer que tinha um instituto trabalhando com as constelações em sala de aula, que é a educação sistêmica. Mas daí eu percebi que não era constelação, que era uma educação voltada às leis sistêmicas, mas de uma forma que podia aceitar isso em sala de aula. Fui estudar isso, e estou apaixonada e estou aplicando. Então, hoje, trabalhando com a formação de professores, eu tenho, assim, um leque imenso, trabalho como coach também na minha empresa, né? E acho, assim, que uma das áreas muito, realmente, assim, que tecem vários caminhos, né? Se nós quisermos olhar para a nossa prática e trazer. Então, quando eu falo hoje de educação, eu falo de saúde, né? E falo desse bem-estar, e realmente sou muito encantada com a pedagogia. Então, a gente combinou de fazer uma primeira introdução, eu vou ficar à disposição de todos vocês, para a gente poder fazer um diálogo interessante, e ficaria à disposição, podendo colocar esses aspectos. E agora, em 2020, então, com a história da pandemia, eu percebi que precisava aprofundar, e daí comecei a fazer psicanálise positiva, porque precisávamos, então, pensar outras alternativas junto aos nossos contextos. E vou dizer que estou agora abrindo mais um leque para mais... Eu estou olhando ali o folder da Emater, da Ana, então esses vários caminhos ainda multicoloridos que são possíveis de traçar com a pedagogia. E passo, então, a palavra então, para a Ana, né? E depois seguimos, então, o nosso diálogo. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos assistindo neste momento. É uma gratidão enorme poder compartilhar com vocês esta noite e agradecer à Universidade CESURG pelo convite, ao Renan, à Prof. Beth, né, a Prof. Cíntia, que embora ainda não conheço alguns pessoalmente, e agradecer também à Prof. Damares, que somos colegas em psicologia positiva. Gratidão também à nossa outra colega de vocês. Agradeço também aos meus colegas da Emater, que estão acompanhando, né? E me apresentando um pouquinho, então, eu sou Ana Paula, trabalho na Emater aqui do Escritório Municipal de Sarandi, sou extensionista rural social. Trabalhei em alguns outros municípios, né? 7 anos em Rondônia, em Lagoa dos Três Cantos, e é uma alegria agora estar em Sarandi, construindo um novo caminho, podendo ajudar muitas famílias, tentando contribuir, né, com as famílias do meio rural. A minha formação, então, pedagogia, né, como nós estávamos falando nos bastidores, até com a Prof. Beth também na prefeitura, a pedagogia me auxiliou muito no meu trabalho, na execução do meu trabalho na Emater. Nós desenvolvemos muitos projetos, acompanhamos muitas famílias, e a formação em pedagogia me auxiliou nas metodologias. Então, traçar as gurias, estudantes de pedagogia, elas vão perceber isso no dia a dia. Como o nosso trabalho, o cronograma, nós criarmos uma metodologia, um objetivo geral, um objetivo específico. Nós utilizávamos essas metodologias lá na sala de aula, mas nós podemos trazer para a nossa vida, para o dia a dia. E o meu trabalho na Emater, eu utilizo muito a pedagogia. A gente utiliza também como nós atendemos todos os públicos, crianças, jovens, adultos, idosos. Então, nós vamos utilizando as teorias de Piaget, Vygotsky, né, para nós conseguirmos também adaptar e entender um pouco também as faixas etárias, né. Então, a gratidão à pedagogia e também gratidão a todos os colegas e a todas as pessoas na noite de hoje.
Muito bem, agradeço então já a apresentação de vocês, espero que vocês se sintam em casa aqui no CESURG, Damares, Cleci e Ana, e gostaria de registrar também que nós tínhamos um convite para uma professora do Hospital São Vicente Passo Fundo, mas que não foi possível a participação dela por um motivo de saúde. Então, numa outra oportunidade também, ela vai ser convidada para estar discutindo esse espaço de atuação do pedagogo. Acho que seria importante retomar, então, com a Damares, para dizer como que ela iniciou, como que se despertou esse espaço de atuação para além da sala de aula. Gratidão, Renan, por essa tua pergunta, né? É uma pergunta extremamente cabível e eu estava com coceirinha para falar. Gosto de dizer que eu tenho um amor pelo ensino, né? Minha paixão, amor pela aprendizagem no geral. E então, lindamente, quando eu estava concluindo a minha pós em psicopedagogia, eu já estava trabalhando numa faculdade, e aí eu ouvi falar do coaching. E eu tive um feliz encontro com o coaching. E aí, dentro desse processo, né, que se abre infinitas possibilidades a partir da pedagogia, né, eu fui convidada para atuar com atendimentos com crianças. E eu passei, então, a trabalhar com o coaching Kids, o coaching para as crianças, que é um processo maravilhoso. Eu convido as meninas a conhecerem, porque o processo do coaching, vou só abrir um adendo aqui, Renan, com a tua permissão, ele faz nós ir para a vida. Porque ele, assim como a Ana falava do planejamento, como falávamos da teoria para a prática, ele faz nós praticar aquilo que nós aprendemos na faculdade, e com metas e medidas. E aí, no decorrer desse caminho, então, Renan, eu encontrei a programação neurolinguística, que é algo também encantador, né, dentro da pedagogia. Novamente, é um conhecimento que dá as mãos para a pedagogia, que faz você viver a tua excelência enquanto ser humano, é você encontrar os teus recursos internos. E junto, então, com a programação neurolinguística, eu tenho um feliz encontro com a constelação sistêmica. A constelação sistêmica, eu digo assim que ela é a cereja do bolo, porque ela trabalha lindamente com a questão da aprendizagem. E aí, falando um pouquinho, Renan, sobre a inclusão, né? Então, a gente, pensando no sistêmico, uma criança que se nega a aprender, seja a deficiência intelectual, seja a deficiência física, e a gente olha para o sistêmico dela e a gente encontra explicações, né? E aí a pergunta, por exemplo, dentro da pedagogia, vamos pensar, por que fazemos o que fazemos? Né? Então, o pensamento sistêmico complexo, ele nos traz lindamente essas respostas. Então, se dentro de um contexto, né, que as meninas estão curiosas, o que eu faço agora? Quais são as minhas possibilidades, né? É legal hoje nós darmos as boas-vindas para que juntas façamos uma viagem interna da minha história. Qual é o significante? Qual é o significado das coisas para mim? E quais são as minhas escolhas? Né? E eu tenho possibilidades. E aí, novamente, eu trago a grande premissa. Até eu sugiro que o pessoal de casa anote, né? Que importa o que eu quero e o como ele vai surgir. Né? Eu preciso saber, porque o que é normal do ser humano, Renan, e as professoras lindas que estão me escutando, é a gente saber como, né? Mas como eu vou fazer tal coisa? Mas como eu vou chegar numa empresa? Mas como eu vou chegar numa escola? E se eu não sei o que, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, importa, né, que essas meninas lindas, que essas alunas da pedagogia, as pessoas que estão nos assistindo, né, façam uma viagem interna de descoberta o que e o como lindamente vai acontecendo, né? E aqui mora algo muito importante, Renan. Tá? Quando eu vou para a vida, quando eu faço uma escolha profissional, eu preciso respeitar 3 leis sistêmicas, né? Que é a lei da hierarquia. Ou seja, que alguém já fez aquilo, que alguém chegou antes de mim. Eu preciso respeitar a lei do pertencimento, eu preciso me sentir pertencida, né? Eu preciso me sentir pertencida a esse lugar.
E eu preciso praticar a lei do equilíbrio, ou seja, o tanto de conhecimento que eu tenho, eu vou oferecer para esse espaço, eu vou oferecer para esses alunos, eu vou oferecer para essa empresa lindamente. Então, dentre essas 3 leis, hierarquia, pertencimento e equilíbrio, são leis práticas que a gente pode fazer a pergunta, quem está em casa pode se perguntar, eu estou respeitando a lei da hierarquia, né? Enquanto filha eu respeito, enquanto aluna de pedagogia eu estou respeitando, né, que existe algo muito maior antes de mim, eu me sinto pertencida a esse curso, eu pertenço a essa formação, eu pertenço a essa escola, eu pertenço a essa família, e eu pratico a lei do equilíbrio, né, que o tanto de amor que eu recebi, por exemplo, dos meus pais, eu traduzo lindamente para os meus alunos, para o meu contexto, né, na faculdade. Então, são itens que estão aqui para nos ajudar a ser melhor. E de uma forma incrível, né? Esse leque de possibilidades, ele se abre lindamente com tudo que nós estamos vivendo. E agora a gente reverencia esse novo tempo, esses novos tempos, porque com certeza, Renan, acredito que você concorda comigo que esse novo tempo vem para nos ensinar algo muito maior. E eu me rendo a essa aprendizagem porque eu quero passar para a lição 2. Né? Enquanto a gente não aprender, né, com tudo que nós temos para vivenciar, né, com tudo que a pandemia está nos possibilitando, eu me rendo a esse conhecimento e eu vou para algo muito maior, que é o que a vida está nos convidando. Né? Acredito que as meninas concordem comigo. Com certeza, acho que é muito importante começar por esse autoconhecimento, né, Damares. E, com certeza, a gente tem muito a aprender, conhecer da nossa história e também respeitar essa história que faz parte de nós. Então, a gente está discutindo também sobre uma questão relacionada à formação, né? Esses novos espaços de atuação também estão relacionados a possibilidades de atuação na formação. Eu gostaria de chamar, então, a Cleci para dar essa contribuição também de como que se iniciou esse trabalho relacionado à formação para além da pedagogia. Então, acho que muito importante como a parte da educação sistêmica aí já está bem suprida, acho que os ensinamentos aí da Damares estão bacana. Eu vou falar de algumas coisas que talvez sejam mais diferenciais, né? Então, eu fui para a pedagogia, assim, como eu falei para vocês, eu não escolhi a pedagogia, aliás, eu até vou confessar que eu falava mal da pedagogia, tá? Eu dizia, não, eu vou fazer administração e queria fazer outras coisas, e tinha um certo preconceito. E eu acho que isso acontece com algumas pessoas, e eu estou aqui, ó, me tornando vulnerável frente a vocês, dizendo que eu também fazia isso, né? Falava mal. E quando, então, no meu primeiro filho, eu percebi que eu precisava olhar para isso. E eu fiquei realmente muito preocupada quando uma criança que nem estava alfabetizada foi recomendada para sair da escola. E eu fiquei pensando assim, pô, o que é feito, o que acontece com uma formação de um professor que uma criança com 6 anos, que nem se alfabetizou, está sendo convidada, e essa família também está sendo... sem saber o que estava acontecendo, então eu tive que providenciar uma psicóloga, fiquei, na verdade, naquele momento, com as pessoas que estavam me ajudando a construir aquela criança, né, a educação do meu filho, me dizendo que estavam demitindo ele antes de começar a alfabetização. Então, eu saí da administração naquele ano e fui para a educação para saber o que acontecia, né. Então, eu fui meio faca na bota, assim, eu queria saber o que estava acontecendo nessa universidade. E me surpreendi muito, porque eu fiquei muito encantada, assim, eu fui conhecer a educação infantil, foi a primeira, eu passei por todas as pedagogias, e achei maravilhoso o que acontecia na educação infantil. Eu disse, pô, mas aqui está tudo bem, daí fui para a orientação escolar, também achei incrível, né? Então, eu comecei a perceber a beleza disso. Mas talvez, com o teu questionamento, o que me fez pensar assim, nessa banda, nesse olhar mais profundo, foi porque eu já estava num outro lugar, eu já era gestora de recursos humanos. Então, como eu já trabalhava com essas questões dentro de uma empresa,
eu tinha muitos questionamentos para fazer. Eu fazia esse questionamento que talvez a Damares está falando. Eu me questionava como mãe, né, como usuária desse serviço, e também eu queria saber como é que essa criança pode ser feliz, como é que a gente pode fazer diferente. E daí, então, em 2005, eu comecei a trabalhar, por exemplo, com voluntariado, né, e também ali eu pude perceber que tem uma banda diferencial, trabalhando com educação popular, por exemplo, né? Então, eu fui, nessa minha caminhada da pedagogia, eu fui, assim, descobrindo caminhos novos, porque eu também não sabia. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa, até vai apresentar algum dado para vocês, mas nós temos tanta organização social, e a maior parte dessas organizações sociais tem educadores sociais, que é um possível trabalho para o pedagogo. Eu fiz isso por 10 anos, né? Trabalhando com formação de voluntários, formação de educadores sociais, formação de jovens que aderiam ao voluntariado. Então, essa é uma banda possível para um pedagogo. Daí, a formação, por exemplo, em coaching, foi dentro da Parceiros Voluntários que uma professora, dona daí de um instituto, chegou até mim. E daí ela chegou dizendo que podia fazer um trabalho, e foi lá que eu conheci o coaching. Me encantei, porque ela trazia aquilo e agregava um valor ao que eu fazia. Então, já comecei a fazer a formação ali em 2009, né? E o que eu percebi? Que eu podia fazer, então, da minha aula com muito mais alegria, com ferramentas importantes, né? Tanto a programação neurolinguística como do coaching. E fui seguindo. Então, essa minha apropriação, ela foi mais ou menos assim. Primeiro, uma descoberta, né? Eu fui chamada pela pedagogia, porque eu estava, assim, meio adormecida, né? Numa zona de conforto, trabalhando em empresa. E daí, essa necessidade, né? Esse auto-reconhecimento de valores, né? Dentro da família, me fez eu procurar a educação. Então, foi por aí, assim, a minha caminhada inicial, né? E acho que como qualquer área que pretende fazer sucesso e continuar estudando, eu realmente fui daí me aperfeiçoando nisso que foram surgindo. Como eu também comecei a trabalhar como terapeuta, eu precisava, então, ter reconhecimentos de como funciona a transpessoal, de como é meditar, né? Então, fui seguindo, assim, um aprofundamento, um estudo. Então, nunca parei de estudar, mas a pedagogia sempre foi, como a professora Ana coloca, essa base metodológica. Então, foi fundamental para que eu pudesse ter o sucesso nas outras atividades. Então, a pedagogia foi uma grande esteira de chegar, né, de ser bem acolhida e de poder, então, estruturando e estudando e reconhecendo as necessidades. E hoje, então, fazer um trabalho, assim, realmente multifacetado, né, onde eu trabalho realmente muitas competências, preparo outros consultores, trabalho professores para fazerem o que eu faço. Mais ou menos por aí. Não sei se respondi a você, Renan, e as pessoas aí, mas estou à disposição para esclarecer mais. Perfeito, Cleci. Eu acho que é muito importante essa questão que você traz sobre a continuação na formação, né? A pedagogia, ela vai abrir um campo, né, que é o campo da educação. E dentro desse campo nós vamos ter várias possibilidades para fazer um aperfeiçoamento. Então, com certeza, depois nós vamos aprofundar também sobre essas questões que a pedagogia traz para as nossas acadêmicas. Então, fica a dica já, né, para as nossas acadêmicas, da importância de continuar a formação, né, de ir para a pós-graduação, continuar se aperfeiçoando, porque esse campo, com certeza, vai dar novas possibilidades. Então, passo agora para a Ana também, contar um pouquinho para nós como que foi esse início de trabalho a partir da pedagogia. Então, gente, falar de pedagogia é muito lindo, né? Vocês podem ver a energia de tudo isso. Ouvindo a Prof. Cleci falando da transformação dela como mãe, como mulher, como profissional, isso é muito lindo. A Damares também colocando do se encontrar, né? De fazer algo que os nossos olhos brilham. Para mim, não é diferente. Eu acredito que para todas que escolheram cursar pedagogia, deve o coraçãozinho pulsar
mais forte, o olho brilhar, porque você trabalha com vidas, transforma vidas, então é algo lindo, é algo mágico. Eu recordo que eu sou filha de agricultor, né? Sou natural de Palmitinho, uma cidadezinha pequena, próximo de Frederico. E também eu trabalhava na lavoura, eu ia para a lavoura com meus pais. Eu dizia, mas qual curso eu vou fazer? Eu vou cursar medicina veterinária, que é algo que eu admiro muito. Vamos fazer agronomia, porque a gente tem mais contatos, né? Com os animais, com o campo, com a lavoura. Mas eu admirava muito a delicadeza das minhas profs que me alfabetizaram. Eu tinha uma paixão por elas, um encantamento tão lindo que eu tenho contato até hoje com a minha prof do pré. Então, isso foi me criando um vínculo. Eu lembro que eu fiz as provas, né, enfim, o vestibular, passei em Direito na URI, lá em Frederico, e na época eu fiz também uma especialização, trabalhei na Polícia Civil como estagiária, e estava com vontade de cursar Direito, mas a pedagogia realmente pulsou dentro de mim, sabe? E eu sabe que uma coisa que o Pedro, que é um inspetor da Polícia Civil, lá de Palmitinho, talvez ele não está escutando hoje, mas ele vai lembrar, que ele me falou assim, né, lá quando eu estava arquivando os inquéritos, eu disse, eu não sei agora, sabe como, talvez se algum aluno está ouvindo, eu não sei o que eu vou cursar, eu gosto de tantas coisas. E ele disse, Ana, faça o que o teu olho brilha, o que o teu coração pulsa. Ele disse que ele era contador, ele é formado em contabilidade. E ele disse, mas uma coisa que eu te digo, independente do curso que vocês fizerem, né, que você for fazer, existem profissionais e profissionais. Às vezes, numa graduação, numa sala de aula, vai ter 50 profissionais, mas vai se destacar aquele que ama realmente aquilo que ele escolheu. Então, eu vejo as pessoas que a gente acompanha, quando você ama, se entrega de corpo e alma. Eu amo meu trabalho na Emater. Para mim, o salário, a gente trabalha, sim, para sustentar uma família, né? Tenho 2 filhos, um menino de 7 anos e uma bebezinha de 11 meses. Então, o salário, sim, é interessante, mas não é o salário que a gente... que é gratificante. Para mim, o que paga a minha alegria é acordar de manhã, colocar o meu uniforme, o meu crachá, chegar lá na Emater e ver o olho brilhando dos agricultores que chegam até nós, ou chegar lá naquelas famílias e dizer, boa tarde, bom dia, o que a gente vai transformar na tua propriedade, o que a gente pode fazer para ajudar. Então, eu acho que a minha mensagem, independente dos profissionais que estão nos ouvindo esta noite, é que façam com amor. Acho que o que mais é lindo em toda a humanidade, a prosperidade, os retornos, eles vêm à medida do que a gente se entrega, do que a gente dá, né? Então, acho que uma das filosofias que eu vejo que para mim é inspirador, meu pai tem muito disso, assim, ele é agricultor e ele ama aquilo, ele tem orgulho daquilo que ele faz. É nós amar o que a gente faz. Se você, gurias, alunas, né, e alunos de pedagogia, se vocês escolheram pedagogia ou pedagogia escolheu vocês, se entregam, sinta. Eu lembro quando eu fiz o meu estágio, que eu coloquei no materialzinho e eu entreguei para os meus alunos. As pessoas, elas vão esquecer o que nós falamos, mas elas jamais vão esquecer o que nós fizemos elas sentir. Então, eu acho que é isso, né? É nos entregar, é doar para as pessoas o nosso carinho, o nosso tempo, o nosso conhecimento. E certamente o mundo vai precisar disso. Então, pedagogas apaixonadas, né, colegas, eu acho que é isso. Perfeito, Ana. Acredito que todo mundo sentiu essa empolgação e também esse amor pela pedagogia. E com certeza a gente precisa, né, de profissionais que nos inspirem, né, a seguir essa profissão tão interessante, tão bonita que é do professor, independente do espaço, né, dos diferentes espaços de atuação, a gente sempre vai
vai levar essa característica do professor de estar animando, de estar empolgando, de estar contribuindo para a sociedade. Acho que tudo isso passa, né, novamente, por aquilo que a Damares colocou, que é a questão do autoconhecimento, de conhecer as suas potencialidades, de conseguir desenvolver também todas essas potencialidades que cada um carrega, né? Então, vou passar novamente para a Damares, e aí abro também para a Cleci, para contribuir nesse sentido. Renan, acolhendo, né, a fala da Cleci, acolhendo a fala da Ana, e novamente repetindo, porque é muito importante, então os conhecimentos, eles se cruzam. Então, quando a Cleci falava, quando a Ana falava, eu quero deixar registrado, né, de forma muito preciosa, com letras garrafais, que o quê? As nossas escolhas nos identificam, né? Então, quando eu decido ser um profissional por excelência, né, seja onde eu for atuar, eu vou ser referência, né? Então, por exemplo, a gente diz assim na sociedade, né, no dia a dia, você conhece a fulana de tal? Você conhece a Damares? Não, não conheço. Aquela que é facilitadora em constelação, aquela que é pedagoga, enfim, as nossas escolhas nos identificam. Então, uma boa pergunta agora para as meninas que estão, né, por tomarem algumas decisões, que as tuas escolhas se identifiquem e que isso seja confortável para ti. Então, é um bom teste para a gente fazer hoje de noite. Como vocês gostariam de ser identificadas, né? Porque exatamente como a Ana falava, quando a gente ama, a gente coloca o nosso coração e aquilo prospera lindamente, de uma fluidez maravilhosa. E como nós estamos vivendo, reverenciando que tudo está acontecendo de uma forma muito rápida, né? O conhecimento, ele está se apresentando de uma forma muito rápida, as transformações, e isso vem ao nosso encontro para nos dizer o quê? Opa, vamos lá, né? Busca ter esse encontro com a tua essência, o que faz sentido para a tua história, e aí sim, você vai conseguir ir para o mundo lindamente. Mas antes disso, importa o teu centramento, né? Porque a gente olha para as pessoas, né, como referência, fulana está bem sucedida, fulana é psicopedagoga, tem o seu consultório, a fulana é professora, a Ana é da Emater, a Cleci realiza lindamente o seu trabalho sistêmico, e agora, quando a gente reverencia a história, toda a caminhada que ela fez. Então, hoje é um bom dia, que oportunidade linda, né? O CESURG está apresentando para as meninas, para que elas consigam olhar nesse momento o que faz sentido para a história delas, como vocês querem ser identificada. E aí, lembrando, as minhas escolhas me identificam, né? E, por exemplo, assim, quando eu sou orientada a fazer um trabalho lá, um trabalho de conclusão da pedagogia, o meu estágio, por exemplo, se eu faço com excelência ou por excelência, esse meu trabalho vai me identificar. Agora, se esse trabalho eu vou fazer mais ou menos, também vai me identificar. Então, importa que hoje a gente olhe para aquilo que eu posso, para a minha capacidade de fazer por excelência. E hoje a gente sabe, a gente entende, a neurociência diz isso lindamente, que o nosso cérebro, ele é capaz de treinar isso, né? E aí, falando sobre o nosso cérebro, a gente pode também se remeter a 3 questões muito importantes, que eu amo citar essas 3 questões. O tempo todo, o nosso cérebro, ele deseja ser aceito. Então, eu vou fazer de tudo para ser aceito na profissão que eu escolher. O nosso cérebro, o tempo inteiro, ele quer prazer imediato. Então, às vezes, ao invés de eu batalhar por alguma coisa, eu vou preferir ficar no descanso, na mordomia. É importante a gente saber disso. E o tempo todo, o nosso cérebro quer reconhecimento. Então, falando que as nossas escolhas nos identificam, aí a pergunta, pelo que, né, queridas pessoas que estão nos ouvindo, você quer ser reconhecida? Pelo que você quer ser reconhecido, né? E é uma conversa que eu e a Ana, nós estamos construindo essa conversa dentro do pensamento positivo, que lindamente também vem das mãos para a pedagogia, né, Ana? Quando a gente resolve por decisão, né, do pensamento pleno,
ter uma vida positiva. Então, nesse contexto, e percebam que é tudo extremamente acessível, né? Extremamente que está ao nosso alcance, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero e aquilo que eu vou fazer a partir do conhecimento que a pedagogia lindamente nos traduz. Então, eu me aproprio, né, de todas as teorias e com muita grandiosidade eu levo todo esse conhecimento para a prática, para minhas vivências, para minha história. Então, eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendo na teoria. Então, novamente, reforço a ideia que a pedagogia, ela traduz para a gente um conhecimento vivencial, de vida, nos dá respaldo para nós irmos e fazermos boas escolhas. Perfeito. Pode falar, Cris. Tá. Como tu tinhas já falado, né, Damares, e já nos chamou, né, agradeço. Então, eu quero concordar de novo, né, eu acho, assim, que nós não ensaiamos isso, né, mas eu percebo, assim, uma dança muito bacana, porque tanto que a Ana falou, como que a Damares coloca, assim, eu concordo, tipo assim, pode passar o papel que eu assino junto, né. Então, olhando mais de novo para essa decisão, né, a Ana falou em várias coisas lindas sobre a educação, né, e me identifico também com essa coisa de olhar para qualquer lugar, né, e daí tomo, assim, as palavras também da Damares, de ser exemplo, né, então, quando a gente decide alguma coisa, então, independente, eu tenho certeza que se eu tivesse na medicina, eu iria ter essa energia, porque eu ia fazer com muito carinho, né, na verdade, eu sou uma pessoa, assim, que não consigo fazer as coisas pouco, eu tenho que fazer intensamente, eu tenho que viver aquilo, né, e quando eu decidi ir para a pedagogia, eu incomodei todo mundo e fui, então, e fiquei 22 anos lá me apropriando disso, e ainda não me dei por vencida, né, continuo trabalhando com formação de professores, isso é uma escolha para toda a vida, né, então a questão de perceber que onde nós estamos, nós somos exemplos, e olha só, eu faço sempre essa pergunta quando eu entro numa sala de formação de professores, vocês acham que vocês são lideranças? E eu tenho certeza que depois dessa pandemia, nenhum professor tem mais dúvidas, né? Porque muitas coisas foram pro lugar com a pandemia, né? Nós tivemos que dar aula para os pais, né? Nós tivemos que trabalhar dentro das famílias, e na sistêmica a gente compreende que isso é o que vem antes, né? Então a gente trabalha, se debruça assim para as famílias, só que infelizmente nem todo professor percebe isso. Na pedagogia eu não aprendi isso, mas nessas alternativas que a gente vai estudando, que dão a mão para a pedagogia, hoje eu percebo o quanto é importante eu ter tido esse conhecimento, porque eu não sofri muito esse ano de ter, então, alguns jovens e as famílias juntos, e aquelas dúvidas, né, de muitos professores que às vezes ficavam incomodados de estar dentro de uma sala, onde aquela criança estava com a tela desligada e a família sem saber o que fazer, né? Então, eu percebo que se a gente tem amor, então, quando a gente fala dessa questão de fazer uma escolha, que realmente o teu coração vibre. Então, se tu faz uma escolha, daí tu tá indo ao encontro também do que é sagrado em ti. Então, qualquer área que tu escolha, que tu vibre nessa sintonia que a Ana falou, que a Damares também coloca, eu percebo que é esse Deus vibrando dentro de ti. Porque tu tá fazendo uma escolha de estar bem no que tu quiser. Quando eu escolhi estar numa sala de aula com professores, eu fico voando, né? Eu estou em estado de flow, né? Estou em estado de flow porque eu amo fazer aquilo, né? Uma das coisas muito importantes para mim como professor é ser feliz. E eu decido diariamente, por exemplo, eu fiz algumas coisas aqui para mim estar feliz aqui no final da tarde, né? Junto com vocês. Então, tem algumas coisas que o meu ser precisa para estar feliz. E foi isso que eu providenciei, porque eu sou uma pessoa cheia de né?
as escolhas. Então, eu preciso alimentar isso. Como a Damares falou, não é muito fácil a gente trabalhar conosco se a gente não se conhecer. Então, o autoconhecimento, a terapia por toda a vida também, né? Fazer essas escolhas conscientes e buscar, se a gente estiver em sintonia com o que a nossa alma precisa, o caminho vai se desenhando. Então, com vontade, com essa vontade de estudar e de ser uma boa professora, sempre teve à minha frente as escolhas que eu precisava. E vou confessar para vocês que nem sempre eu tinha dinheiro para fazer as formações que eu precisava. Mas eu parava lá um pouquinho, meditava e dizia, olha, eu preciso fazer essa coisa dessa formação em coaching. E daí, de repente, as coisas começavam a surgir, os convites vinham, as possibilidades iam acontecendo. Então, sempre o que esteve na frente foi a minha vontade, a minha escolha, o meu desejo de fazer melhor o que eu já estava fazendo. Então, junto com tudo que foi falado de uma forma brilhante, né? Eu queria que, em um determinado momento, eu precisava saber mais e ter essa continuidade. E daí, o que eu conheci, que eu achei brilhante, que eu aconselho todos os professores, por exemplo, fazerem a lei, por exemplo, a comunicação não violenta. Então, quando eu conheci o Marshall Rosenberg, que foi através do livro dele, né, eu me encantei, eu disse, todo professor precisa conhecer isso. Então, hoje, em qualquer trabalho que eu faço, e na minha empresa, junto à Rede Crescer, nós temos um módulo que é aprender sobre as emoções. Então, que de certa forma é o que as meninas estão colocando. Então, em qualquer lugar, esse autoconhecimento, ele precisa acontecer. E eu coloquei isso dentro da minha prática, né? Para ser feliz, a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos e reconhecer também os sentimentos dos outros. E daí eu passo a palavra e fico à disposição de responder as perguntas. Então, seguindo, já tem de alguém bem interessante a perguntinha, eu vou ler e a gente vai tentar contribuir, tá bom? Então, pergunta para a Ana. Como funciona o seu trabalho relacionando a pedagogia no contexto rural? Olha só, uma perguntinha bem elaborada. Bom, então, o meu trabalho, como eu uno pedagogia? Nós, a Emater, nós trabalhamos, então, com a educação de orientação no campo. Essa assistência técnica rural social. Nós trabalhamos os contextos em uma propriedade, o econômico, o social e o ambiental. E a pedagogia, então, a gente tem todo um conhecimento, né, que a gente tenta melhorar a qualidade de vida destas famílias no meio rural, e nós trabalhamos em muitos temas. Então, por exemplo, aqui em Sarandi, tá, sobre o município de Sarandi, ainda estou conhecendo, faz uns 60 e poucos dias que eu estou atuando aqui em Sarandi. Nós trabalhamos mais de 53 temas, por exemplo, agroindústria. Nós prestamos assistência técnica, rural, social, para mais de 14 agroindústrias. Então, nós vamos fazer a visita, orientar, a execução, a obra, a planta, enfim. Então, são mais de 50 e poucos temas. Eu brinco que a gente é uma biblioteca, né? Nós clicamos no agroindústria, abre a caixinha agroindústria. Nós clicamos em artesanato. Então, abre todo o conhecimento artesanato. Agora, segurança e soberania alimentar. Então, a gente tem sementes, os cursos, a gente vai realizar cursos de culinária no escritório da Emater, cursos de culinária a campo. São muitos temas. Então, a pedagogia, né, que é o multiplicar, gerar conhecimento, é desta forma. Trabalhando todos esses assuntos e me apropriando e buscando mais informações para gerar conhecimento e melhorar a qualidade de vida dessas famílias orientadas. São planejamentos, por exemplo, aqui em Sarandi, nós atendemos mais de 900 famílias, por exemplo. Então, nós vamos atender essa família este ano em 2020, 2021, a gente faz um planejamento todo ano, né?
para poder assistir e acompanhar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Me coloco à disposição. Então, olhando para a fala, né, da Cleci, da Ana, que lindamente traduz o seu trabalho, sinto, né, de registrar algo de suma importância. Nos escutando, concordam. No momento crucial, né, de indecisão, o que eu faço agora com todo esse conhecimento que eu adquiri na faculdade, tá? É certo que a gente vai precisar continuar com uma pós-graduação, enfim. Agora, estando no momento de indecisão, é muito bem-vindo um teste de perfil comportamental, ou seja, eu preciso saber como. E aí eu dou as boas-vindas, por exemplo, eu trabalho com um teste DISC, né, que ele vai traduzir para você o que faz sentido para a tua história. Ora, eu nasci e tenho algo muito nato dentro de minha liderança, então eu vou poder, por exemplo, trabalhar dentro de uma gestão. Eu prefiro obedecer regras. Criatividade abaixo de alguém que está no comando, por exemplo. Estar com pessoas, então não é legal você pensar em trabalhar dentro de uma empresa no escritório fechadinho, por exemplo. Então, importa, né, que as meninas que estão com dúvidas, o que fazer agora, com toda essa bagagem de conhecimento que a faculdade me proporcionou, é fazer um teste comportamental. É um teste rápido, muito prático, ele emite um relatório muito preciso, já faz pelo menos uns 7 anos que eu trabalho com aplicando esses testes, né? E ele vale para pessoas que estão se formando, e por vezes já apliquei até numa senhora de 70 anos de idade. Então, a partir desse comportamental, eu estarei praticando o auto-reconhecimento que lindamente foi citado nessa noite. Então, as meninas, seria importante, né, os estudantes de pedagogia, todo mundo, na verdade, deveria, em algum momento da sua história, realizar perfil comportamental, porque, por vezes, eu estou num trabalho que não me satisfaz, e aí eu não sei por quê. É porque eu estou infringindo alguns valores que são de suma importância para a minha vida, para a minha história. Então, fica registrado aí o meu convite, né, para as meninas continuar, que com certeza vão continuar uma pós-graduação, que antes disso façam um teste de perfil comportamental, que é algo incrível, assim, que vem realmente para dizer, essa sou eu. Responda a pergunta, quem sou eu? O que eu quero, porque eu faço o que eu faço. E lindamente a gente alivia a nossa bagagem de escolhas, de ir para a vida. E nunca esses novos tempos, eles estão lindamente nos oportunizando a sermos melhores. E para sermos melhores, eu preciso, importa que eu saiba no que eu acredito. Que lindamente as meninas já estão fazendo esses apontamentos para nós nessa noite. Eu acho que tem essa pergunta que está das alunas sobre o mercado de trabalho, né? E acolhendo, assim, para além do que a Damares fala, e eu, de novo, né, concordo com esse posicionamento, eu acho bem importante essa possibilidade de perceber essas aptidões, né? Então, eu já tinha esse perfil, então, talvez pela empresa, por trabalhar no ambiente de recursos humanos, de fazer uma terapia, de buscar, então, quando estava em dúvida, procurar, então, um coach, né, que isso é uma coisa nova. Mas, então, isso que a Damares fala, a gente pode procurar, não precisa fazer um processo, a gente pode procurar alguém para fazer um encontro, para ter essas dúvidas resolvidas, né? Então, acho que é muito importante que a gente possa ir trilhando esse caminho e ir colocando uma roupa confortável para trilhar, né? Então, como é que eu faço para descobrir essas coisas que a Damares fala? Bom, a gente conversa com um profissional, e vocês já estão conhecendo aí 3 profissionais que trabalham de uma forma assim, né?
Então, eu posso conversar, e às vezes pode ser uma conversa e estudar. Olha, eu estudei tanto durante essa pandemia, com lives, né, procurando os canais corretos, indo na universidade, pedindo orientação, livros. Então, toda semana ali no meu perfil, eu boto um livro que eu estudo. Tem estudos que são graciosos, né, para quem queira fazer. O que não pode é ter acomodação. Então, aquilo que já falamos anteriormente. A gente precisa perceber se a gente está numa dúvida do caminho, seja ela pessoal ou profissional, buscar pessoas que já estão mais preparadas, seja lá um professor, né? Tem tantos professores que eu já conheci aí de Sarandi, então tanta gente bacana. Professor, vamos conversar um pouco. Às vezes é uma pessoa da nossa família, né? Mas trocar uma ideia, ampliar o conhecimento. Nessa minha caminhada também eu fui procurar filosofia. Eu faço parte de um projeto, que é um projeto que é gracioso, por exemplo, estudar com a Nova Acrópole. A gente estuda filosofia e tem tanta reflexão maravilhosa. Esse trabalho de valores também é um trabalho que é gracioso, que é feito em todo mundo. Então, se a gente quiser estudar, tem muitas oportunidades para a gente estar saindo, então, desse pensamento mais simplista e a gente buscar uma reflexão, porque os problemas hoje eles são complexos e a solução ela vem com uma complexidade. Não vai ser para tratar como a professora Damares colocou, um aluno especial, a gente não vai conseguir com uma pedagogia, talvez, sem um entorno, com uma pós, com um estudo. Então, cada situação que nos apresenta, a gente vai ter que se debruçar e estudar, e pedir ajuda dos colegas, e fazer grupo de estudo, e oportunizar outras pessoas, até na nossa dúvida, né, para saber quais os próximos passos. Posso dizer uma coisa, para além da pessoa que eu sou e da pedagoga que eu sou uma pessoa inquieta. Então, se eu estou com dúvida, eu não vou dormir com elas. Eu vou buscar hoje, ou na internet, ou em pessoas que eu confio, para resolver as dúvidas. E, às vezes, eles vêm por diversos locais. Então, seja na música, seja porque a arte é um lugar que resolve muitas dúvidas, né? Então, eu sempre vou procurar uma saída para essas ansiedades, porque não dá para entrar para uma sala de aula, ou para estudar, ou para ensinar, se a gente não estiver feliz. Então, essa é uma das minhas perspectivas aí. Olhando para frente, a gente tem que estar com alegria nos contextos que a gente viver. Perfeito, Cleci, são filhos maravilhosos, né, para as futuras pedagogas. Então, é muito importante essa abertura e tem uma certa experiência. Gostaria também que a Damares respondesse a questão relacionada à pedagogia e o contexto de atuação que ela está trabalhando. Então, como que se relaciona o conhecimento da pedagogia com o contexto de trabalho? Linda essa pergunta, dou as boas-vindas. Então, vamos pensar que todos nós, todos nós, aprendemos com determinadas referências, né, dentro do nosso cérebro. Então, a pedagogia, ela vem para me dar suporte, por exemplo, quando uma criança apresenta determinado problema, quando mesmo um adulto, aí logo vem a seguinte questão: nossa, como ele pensa dessa forma. E até num comentário muito legal, Renan, que nós temos aqui, uma pessoa escreveu assim: eu te vejo, né? Então, pensando na pedagogia e como eu traduzo isso no meu dia a dia, no meu escritório, nos meus atendimentos, nas constelações, é a partir dessa grande premissa, é o ver o outro enquanto ser humano e como ele processa esse aprendizado, né? Então, vamos pensar que determinados problemas, eles são criados dentro da nossa cabeça, né? E isso é incrível. E, ao mesmo tempo, as pessoas vão ficar pensando: como assim? Eu não tenho esse... Sim, se você olhar para uma outra perspectiva, você não tem esse problema. Então, importa que você saia do teu lugar
zona de conforto, como a Cleci lindamente traduziu para a gente, e aí eu vou olhar para uma outra perspectiva. E isso a pedagogia nos dá uma base incrível. E Renan, se você me permite continuar mais um pouquinho, mais 2 minutinhos, o quanto a Cleci falava dessa questão de sair da zona de conforto, de ir atrás e procurar, importa que todos nós tenhamos 3 pessoas junto na nossa caminhada, 3 tipos de pessoas, tá? É muito importante isso que eu vou falar, que é uma lição que eu tenho, assim, de cabeceira, né? Se eu cheguei aonde eu estou hoje, que eu me considero muito bem feliz com as minhas escolhas, foi porque eu me rendi a 3 tipos de pessoas, tá? Eu sinto que eu preciso ter um mestre, eu preciso de alguém que saiba mais do que eu, alguém que eu possa recorrer quando eu não sei o que fazer, quando chega um cliente, um atendimento, seja criança, seja adulto, e eu me sinta desconfortável, por exemplo, eu sei, né, importa que eu tenha um mestre para me conduzir, né? Eu preciso, na minha caminhada, ter pessoas que eu posso ensinar, eu preciso ter alunos, ou seja, tudo aquilo que eu aprendo só vai fazer sentido se eu consigo ensinar alguém. Senão, esse conhecimento não vai reverberar para a vida, e não faz sentido. Então, retomando, porque é muito importante, eu preciso ter um mestre por excelência, a quem eu me rendo ao conhecimento que ele tem para me traduzir, para me alcançar. Eu preciso ter alunos. Ou seja, eu sou tão bom, mas tão bom em fazer algo, em ensinar sobre determinada teoria, que eu tenho alguém que me escute, né? E que é o meu aluno, ou seja, está aprendendo comigo. E eu preciso ter amigos, ou seja, aquela pessoa que te dá a mão. Ah, eu vou fazer um curso maluco, como a Cleci está falando. Ah, vai mesmo, que vai dar certo. Então, eu preciso ter aquelas pessoas que nos apoiam nos nossos sonhos grandiosos. Eu acredito que isso, né, permeia a nossa história de sucesso, quando eu me rendo a esses 3 tipos de, vou dizer, compartilhamentos, a esses 3 tipos de mão. O aluno e as pessoas amigas, que me dizem, que te dizem. Então, hoje à noite, né, lindamente, o tempo passa muito rápido, Renan, ou é a mulherada que fala demais, né, mas reforçando a ideia de que cada um de nós, né, que nós possamos, hoje à noite ainda, e escrever, porque a neurociência diz que o quê? Você precisa escrever para você registrar esse aprendizado. Então, uma dica muito importante para as nossas alunas da pedagogia, peguem um caderninho lá e escrevam quem são as pessoas que vocês identificam na história da vida de vocês como mestre. Quem são os alunos que vocês podem contar e quem são os amigos que vão pegar na mão de vocês, seja qual for a decisão profissional que vocês vão tomar daqui para frente. Quem é aquela pessoa que toca uma ideia inteligente, né? Então, a gente precisa escrever e identificar esses 3 passos, né? E fazendo isso, eu acredito que um campo de possibilidades se abre à nossa frente. E o legal da história, Cleci, Ana e Renan, que isso é possível a gente fazer agora. Então, quando a Cleci citava constelação sistêmica, o coaching, é conhecimento que está acessível à nossa rotina, ao nosso dia a dia. E mais ainda, precisamos nos render que toda ajuda, todo conhecimento, ele é muito bem-vindo. Muito bem, Damares. A conversa está muito interessante e está chegando algumas questões também. Então, vou fazer uma questão que vale para vocês, as 3 professoras podem estar respondendo, que é sobre esse preconceito que nós temos com relação à atuação do pedagogo. Se ele está perto de terminar, né, ou se esse preconceito ele vai continuar, vai permanecer, de que o pedagogo só pode atuar dentro da sala de aula. Eu gostaria de começar, porque essa é uma situação que aconteceu comigo, né? Que nem aquele contador de história. Tem uma coisa que eu faço, agora já faz tempo, mas eu sou uma contadora de história também. Eu fazia esse voluntariado no hospital.
eu me deparei com isso na minha vida, no meu desenvolvimento, né? E eu sou muito feliz por ter a oportunidade de tropeçar nessa... Porque hoje eu perguntaria de volta, de quem depende isso mudar? Eu acho que a gente teve uma oportunidade linda, né, nessa pandemia, de botar as coisas no lugar. E eu acho que esse lugar do professor... Então, eu acho que aquele professor que ficou com as calças curtas na frente da família é aquele professor que não se atualizou. Porque eu fiquei feliz quando tinha um pai e mãe perto, eu pude elogiar essa família, eu pude fazer um trabalho sistêmico porque eles estavam ali. E porque essa criança nos deu essa oportunidade de aprendizado. Agora, isso só aconteceu porque eu fui uma pedagoga que tive lá meu preconceito há alguns anos atrás, mas não me acomodei nisso. Porque a vida mesmo me ajudou a me dar umas chulapadas e eu aprender as coisas, né? Então, a partir do preconceito, o que a gente... Todos nós somos, pela cor, pelo gordo, pelo velho. Então, assim, ó, a partir do momento que a gente se depara com isso, então eu fico... Em alguns momentos, o meu netinho diz, vó, tu já tá muito velha, e daí eu tenho que lidar com isso. Os filhos, né? Quando a gente vive essa vida, se desafiando e se valorizando e estudando para ser um bom professor, eu tenho certeza que esse professor faz falta. Esse professor que se qualificou, que não para de estudar, que honra os seus alunos e as suas famílias, ao que ele veio fazer uma liderança, né? Então, esse professor, ele vai estar aí. Então, quando até antes dessa pergunta acontecer, eu fiquei lembrando, se mais universidades, né, que tenham a pedagogia fizessem o que a CESUP está fazendo, nós teríamos que conversar mais sobre essa atividade, e eu acho que nunca foi, para mim, na minha vida, a atividade do professor agora está em alta, porque muitas pessoas viram o valor que tem o professor para o seu filho lá. Quem teve que lidar diretamente, como nós, com as crianças, com os netos, que não tinham professor, essa pandemia terminasse e que as aulas também voltassem. Porque esse professor faz muita falta. Mas eu continuo assim, ó, na perspectiva que é esse professor, que estuda, que se interessa, que está ali, ó, de acordo com a complexidade que hoje a atividade do professor exige. Né? Porque o jovem não é mais o mesmo, né? E nem a família não é mais um professor que simplesmente entregue um conteúdo. Um professor que se comprometa com a sua família e que possa entregar aquele tipo de valor que ele pede. Então, esse professor vai fazer falta daqui para frente. E é esse professor que eu gostaria de inspirar, tá? Esse exemplo, né, de liderança que é o professor. Colegas, compartilhando o que a Cleci comenta, a gente faz observando, né, a perguntinha delas sobre as opções de espaço, né, do pedagogo. Aí a gente sabe que tem uma demanda enorme agora, professores atuando mais virtualmente. Mas se nós analisar o cenário, antigamente, né, teve até charges, publicações que... antigamente era a imagem dos pais e o professor girado para o discente, né, para o aluno, perguntando, aluno, que notas são estas? Depois de um tempo, não muito distante, os pais e os alunos girando, olhando para o professor com o boletim, né, professor, olha a nota do aluno, né? Que notas são essas? Como se fosse responsabilidade do professor. E eu acredito que este ano veio muito para nos ensinar muitas coisas que não é responsabilidade unicamente do aluno, não é responsabilidade unicamente do professor, é nossa, né? É dos pais, é dos alunos, é do professor, é nós... buscar essa autorresponsabilidade para nós, né? O que eu posso ser melhor. Então, o papel do professor é fundamental, e que gera o conhecimento. E conhecimento existe de todas as formas, presenciais, virtuais, agora sim, um momento mais
virtual, né, assim, em função desse cenário, mas mostra que, independente muitos conteúdos e informações que vêm até nós, a importância de nós também ser autorresponsáveis pelo conteúdo que nós absorvemos. Então, eu vejo que se gera conhecimento em todos os momentos, independente dos espaços educacionais ou não, formais ou não formais, mas depende sim do aluno este, seja criança na escola, ou, né, ou também sendo agricultor, ou sendo público urbano, mas você absorver aquele conhecimento que aquela pessoa buscou informação, dedicou tempo para saber aquele conteúdo e compartilhar com você. Então, também muito que a Damares fala, validar o tempo da outra pessoa, né? O professor ou o ser que tem conhecimento dedicou o seu tempo para buscar aquela informação e está compartilhando, dedicando o seu tempo compartilhando com o outro. E também a importância de tudo isso, né? Desta troca, independente de ser virtual ou ser presencial. Muito bem, então a gente está aprofundando todas essas em relação ao papel da atuação do pedagogo, e eu gostaria, devido ao adiantado da hora, né, deixar o espaço aberto para as considerações finais, né, da Damares, da Cleci e também da Ana, com alguns conselhos ou algo mais que elas gostariam de colocar para as futuras pedagogas. Então, fica o espaço aberto para as últimas considerações e, desde já, também o nosso agradecimento por toda essa experiência que vocês estão trazendo, todos esses conselhos que são muito importantes, né, que vêm da experiência que cada uma de vocês construiu. Renan, Cleci, Ana e as pessoas lindas que nos acompanharam, a minha gratidão, a minha felicidade, né, pela CESURG estar realmente ampliando e traduzindo esse conhecimento. Meus parabéns por essa iniciativa. Renan, de forma incrível, que a nossa live começa com uma fala coerente e ela vai terminar muito fechadinha, pelo menos da minha parte. Quando a última pergunta é se os preconceitos com relação, né, eles estão no fim, né, se vai ter uma nova visão, e aí eu gostaria de fazer a minha fala rapidamente dizendo assim, que talvez esse profissional, a partir ele possa se sentir merecido de realmente receber o devido empoderamento. Porque, como eu dizia antes, tudo está na nossa cabeça, de uma forma ou outra. Então, quando eu me empodero da profissão que eu escolhi, e eu é bem provável que a sociedade passa a me manifestar o reconhecimento. Então, minhas últimas perguntas porque eu acredito que a gente se constrói, nós construímos os nossos conhecimentos com boas perguntas. Então, a partir dessa pergunta, Renan, né, se esse preconceito agora, ele passa a ter fim, por exemplo. Então, o profissional pode se perguntar, todos nós podemos nos perguntar, eu mereço, eu posso e eu consigo ser reconhecido por aquilo que eu faço? Eu posso, eu mereço e eu consigo. Então, são perguntas que no dia a dia a gente pode fazer de sentido para qual seja as minhas escolhas de atuação dentro da pedagogia. Então, a partir dessas respostas, eu me construo como profissional por excelência, empoderado das minhas escolhas. Então, fica aqui, Renan, a minha gratidão, meninas, um grande abraço e, com certeza, nos caminhos da vida. Eu quero agradecer a esse momento, né? E eu acho, assim, brilhante a tua colocação, né, Damares? E estava aqui, anotei para eu responder depois, né? Se eu mereço, se eu posso. E eu tenho certeza que mereço, né? Então, eu posso, né? E vou refletir,
porque quando o professor Renan nos fala assim, quais os conselhos, e a primeira coisa que a gente aprende no coaching é não dar conselhos. E uma das outras coisas que a gente aprende é não julgar, né? Então, acho que todas as metodologias sistêmicas, a primeira coisa é o não julgamento. Acho que a gente está rapidamente adentrando em questões muito importantes, né, do mundo, né? O mundo está se modificando rapidamente e as cabeças também vão se modificar. Então, eu gostaria de refletir com vocês, em cima de tudo que falamos hoje à noite, e também apoiando e achando assim, ó, que se mais vezes a CESUR fizer essa oportunidade para outras pessoas virem falar aos pedagogos, né, mostrando como é possível ser, eu tenho a impressão que ninguém segura, né, essas pedagogas que estão se formando aí, porque é isso, né, a partir do momento que a gente ajuda as pessoas a sonhar, tudo acontece. Então, o que eu gostaria é que a gente pudesse, então, juntos agradecer esse movimento, agradecer esse momento, as pessoas que estão aqui, né, a Ana, você, né, Damares, você, né, os outros aí que estão no making off, mas também nos ajudando. Gratidão por perceber que em Sarandi tem uma mente arrojada, né? Então, essa faculdade de pedagogia, ela já é um local privilegiado porque está pensando a sua própria formação. Então, esses pedagogos que estão saindo daí, que sairão daqui a alguns anos, eles já saem daí com uma mente inovadora, então um mindset novo, né? E eu gostaria de contribuir com uma reflexão que foi falada sobre o respeito hoje. Então, quando a gente pensa no respeito, o respeito não é alguma coisa que alguém nos atribua. O respeito é uma coisa que nós atribuímos a nós mesmos. Então, se eu sou uma pessoa respeitável, se eu sou um bom professor, se eu tenho a atitude de um professor, todos vão me respeitar. O preconceito diminui, né? Então, eu gostaria muito de que essa possibilidade, essa abertura que foi propiciada por essas alunas, então, como a professora Cíntia nos falou, que elas pediram, né? Então, já mostra que já são mentes arrojadas, né? Então, quem está aí nessa live já demonstra que são pessoas, né, esses professores e as colegas, que são pessoas que são diferenciais. Então, eu estou muito grata de estar aqui essa noite, e lembrem disso, né? Respeito é aquilo que eu atribuo a mim mesmo, e daí eu me torno respeitável, né? Então, agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês, ainda aqui. Gratidão, as minhas palavras finais. Gratidão, muito obrigada às colegas desta noite, a Cleci e a Damares, certamente agregaram muito, né? Vou pesquisar um pouquinho mais do conteúdo que vocês comentaram. Agradecer a CESURG, a todos os colegas da Emater também, que nos oportunizam e nos apoiam, aos professores da CESURG, a Beth, a Cíntia, ao Renan, que está nos acompanhando, ao Paulo, enfim, eu estou conhecendo, mas admiro muito já o trabalho de vocês. E também dizer, como a professora, a todos que estão nos assistindo, já mostram maravilhosas que vocês são, porque estão buscando conhecimento. Né? Vocês já nos inspiram, e é por vocês que nós estamos e nos dedicamos esta noite, né? Então, agradecer a vocês que nos ouviram, e por falar em ouvir, né, nós não podemos finalizar um evento sem compartilhar um conhecimento. Nós falávamos nos bastidores, eu comentei com o Renan, olha, o que eu quero dizer é que como pedagoga a gente está sempre estudando, né? Então a gente está sempre cada vez mais, eternamente estuda, busca, e tem muitos livros, né, que a gente já leu, que gostaria de sugerir para vocês, tem muita coisa nessa caminhada. Só para finalizar rapidinho, eu estou fazendo uma pós em psicologia positiva nas terças e quintas, e eu aprendi algo assim, que até quando eu entro dentro do carro com meus colegas, eu já começo a conversar, e o teste vi as virtudes, mas dizer para vocês,
vamos praticar. Se vocês quiserem anotar, podem me chamar na Emater, ou o meu telefone eu posso deixar depois também com vocês, mas dizer que um dos conteúdos que eu aprendi foi praticar, né, a voz ativa, passiva, ativa, construtiva. Vocês pesquisam isso na internet, no Google depois, ou podem me chamar, mas é muito interessante e é transformador. Porque hoje, certamente, quando vocês desligar esse momento, né, alguém vai falar para vocês assim, vamos fazer os 4 exemplos, tá? Vamos dizer, vocês vão chegar, vamos supor, para o pai de vocês, tá? Ó, não é gênero, tá, gente? Pai, eu assisti a respeito da Semana Acadêmica da CESURG. E o pai, com uma voz ativa, construtiva, vai dizer, muito bem, parabéns, você estudou. Agregar. Show. Ativa. Ativa. Construtivo, vai falar, eu não acredito, olha o teu tempo, sério. Então, a importarmos próximo de quem nós somos o resumo com quem nós temos mais contato. Então, avaliem as pessoas que vocês estão tendo contato, estão construindo, mas fica a dica, podem me chamar, agregar e conhecer o que vocês estão. Beijo, gratidão, espero muito no município de Sarandi. Muito bem, então é com essa mensagem de positividade, também da importância do autoconhecimento, da importância de aprofundar, da importância de se que a gente encerra, né, essa noite com o sentimento de dever cumprido, porque passando em nome do CESURG, em nome do curso de pedagogia,